No penúltimo dia útil do ano, o presidente anuncia pacote de bondades. Servidores públicos terão aumento, verba de emendas parlamentares é liberada e estados têm promessa de socorro. É o que você vai ver agora no CNT Jornal. E vai ver também. Desemprego bate recorde no país. IBGE mostra que já são 12 milhões de pessoas sem ocupação formal. Apesar da crise, um jeito muito especial de pedir aumento de salário. Os riscos para a saúde de quem insiste em aproveitar o verão, mas se esquece do protetor solar. E as estreias da telona para animar o último fim de semana do ano. Olá! Em novas ações da chamada Agenda Positiva, o governo anuncia aumento de salário para servidores, libera verba de emendas parlamentares e se compromete a não abandonar os estados endividados. O ministro do Planejamento chamou uma coletiva para anunciar a diminuição de cargos e funções de confiança. Mas na contramão do corte de gastos, o ministro também antecipou que amanhã o governo vai dar aumento para diversas categorias de servidores federais. Esses reajustes já estando previstos no orçamento desse ano, do ano que vem, digamos, não comprometem o cumprimento das metas fiscais. O presidente Michel Temer assinou hoje o decreto que reajusta o salário mínimo de R$ 880 para R$ 937 a partir de 1º de janeiro. O pacote de bondades do fim do ano também contemplou o Congresso. O governo deve liberar até amanhã 3,7 bilhões de reais para o pagamento de emendas parlamentares. A medida agrada deputados e senadores e ajuda a manter o apoio para os projetos do governo, no momento em que aumentam os rumores de debandada de parlamentares da base. Os prefeitos foram pedir ao presidente para receber ainda hoje cerca de 5 bilhões da multa da repatriação. Mas o TCU recomendou que o pagamento seja feito só amanhã. Por conta do feriado bancário, o dinheiro só deve entrar no ano que vem. E as prefeituras podem fechar o ano no vermelho. Já os governadores receberam um aceno de Michel Temer. No discurso de fim de ano, o presidente prometeu que não vai abandonar os estados. Ontem, ele vetou parte da renegociação das dívidas com os governadores. Nós vamos agora negociar com cada estado que esteja em dificuldades para verificar quais sejam as dificuldades, quais as contrapartidas que podem ser oferecidas e o que poderá a União Federal fazer para socorrer esses estados. De modo que o veto se justificou precisamente em função destes fatores, né? Este economista diz que há uma tentativa do governo de criar um clima otimista, mas avalia que as diferentes posições do presidente geram incertezas na economia. Ele ainda afirma que a crise faz aumentar as pressões de governadores e servidores públicos, por exemplo, e o governo acaba cedendo. Existe também a indicação clara de uma certa falta de rumo na ação do governo, né? Quer dizer, vai resolvendo um problema aqui, vai tapando um buraco, às vezes abrindo outro. E no começo de janeiro, o presidente Michel Temer pretende reunir os dirigentes e líderes dos partidos que o apoiam. Assunto para o comentário de Carlos Chagas. Chagas, o presidente deve falar das preocupações dele aos aliados. Delas, qual você acha a mais importante? A mais importante é ele se manter no Palácio do Planalto, evitar qualquer ideia de impeachment ou coisa parecida. Para a primeira semana do mês de janeiro, o presidente quer terminar com a reforma da Previdência Social e com a reforma trabalhista. Depois, no ano que vem, também, ele espera mexer na reforma política, de acordo com o Congresso. Principalmente, acabar com a reeleição e, ao mesmo tempo, diminuir o número de partidos políticos. Agora, Vanessa, para depois, para 2018, o presidente cuidará da presidência da República, ou seja, cuidará de quem será o seu sucessor. E aqui para nós, disso ninguém entende até hoje. Vamos esperar, Chagas, obrigada. E 2017 deve ser o ano de debate e votações das reformas estruturais que o governo quer implantar para retomar o crescimento econômico no país.
O governo tem um objetivo claro para 2017: aprovar reformas estruturais que mexem com os trabalhadores e aposentados, sem falar no mercado e na economia como um todo do país. O presidente Michel Temer defende com unhas e dentes as propostas polêmicas e continua a negociar a aprovação delas com o Congresso. Pode ser impopular hoje, mas será popular amanhã. A mudança nas aposentadorias assusta muita gente. Nem sei quando é que eu vou aposentar mesmo, na realidade. Os professores também não vão ficar de fora da mudança. Eu achei que seria aos 50, mas agora eu já descobri que não vai ser. Estou muito decepcionada. Então, quando eu entrei no concurso, ia ser aos 43 anos, que eu sou professora, 25 anos. Porém, agora já vai mudar e talvez até lá mude mais ainda, né? O governo diz que é preciso acabar com déficit de mais de 88 bilhões de reais no setor. E para isso, é necessário criar uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres, tanto na iniciativa privada quanto na pública. Mas os benefícios dos militares ainda não vão ser revistos na proposta que está no Congresso. A questão toda é que o Brasil hoje já tem uma quantidade de jovens quase equivalente de adultos. Naturalmente que isso precisa ser sanado de modo que possa, daqui 50, 60 anos, ter condições financeiras para que a Previdência possa manter as aposentadorias. Junto com a reforma da Previdência, o Palácio do Planalto também quer mudanças nas relações entre patrões e empregados. A reforma trabalhista sempre foi um gargalo para os últimos presidentes. Dilma Rousseff, durante o seu mandato, teve que dar início à tramitação do projeto que regulariza a terceirização. E agora, Temer promete causar muito debate no Congresso Nacional com a continuidade dessa reforma. É uma proposta polêmica e difícil de ser aprovada do jeito que foi mandado para a Câmara, portanto terá muita polêmica, muita confusão, greves, manifestações e pressão no Congresso. Outro ponto que será bastante discutido no próximo ano é o aumento da jornada de trabalho de 8 para até 12 horas por dia. A sugestão do presidente Temer foi a seguinte: quem aceitar trabalhar 12 horas pode ganhar 2 ou 3 dias de folga. Assim, tem a opção de ter mais um emprego. Para esta advogada, a proposta é prejudicial ao trabalhador. Ela terá que passar também numa adequação do judiciário trabalhista também, que a quem incumbe assegurar condições aí mínimas aos trabalhadores e até mesmo anular ou não considerar cláusulas, por exemplo, que retirem direitos ou garantias constitucionais. Os ventos fracos avançam sobre a região sul e sudeste. Veja na previsão do tempo para esta sexta-feira. Em Santa Catarina, o tempo varia com nuvens e sol na maioria das regiões. Chuva fraca pela manhã no sul do estado. Já no período da tarde e à noite, pancadas de chuva com possíveis riscos de temporal localizado com ventos fortes e granizo, especialmente do Planalto ao litoral. A temperatura fica alta em todas as regiões de Santa Catarina. Em Minas Gerais e São Paulo, o tempo fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. E no próximo bloco você vai aprender como pedir aquele aumento de salário mesmo em tempos de crise. Governo federal extingue 4.689 cargos comissionados e o número de alunos no ensino integral cresce em 2016. Assuntos que foram destaque nesta quinta-feira, 29 de dezembro. O número de alunos que estudam em tempo integral na rede pública de todo o país cresceu 6,4% em 2016, comparado com o ano passado. Ao todo, 409.402 alunos estavam matriculados neste ano na escola em tempo integral, contra 384.635 alunos matriculados em 2015. Os dados estão no censo escolar divulgado nesta quinta-feira pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Até 2018, o Ministério da Educação promete abrir mais 257 mil vagas no ensino médio integral em até 572 escolas públicas de todo o país. O governo federal extinguiu 4.689 cargos comissionados, funções de confiança e gratificações no Poder Executivo Federal.
O decreto que acaba com os cargos foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A estimativa do Ministério do Planejamento é economizar R$ 240 milhões por ano com a medida. Os cargos, funções e gratificações serão extintos entre janeiro e julho de 2017. O desemprego bate recorde no país e atinge 12 milhões de pessoas. Os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua foram divulgados hoje pelo IBGE. Bem que a Adriane queria começar 2017 com carteira de trabalho assinada. Ela tem procurado emprego, mas não encontra. Eu tô trabalhando com meu marido de camelô, ajudando ele um pouco, até eu ver se eu consigo alguma coisa. Currículo eu boto, mas não me chama. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego no país chegou a 11,9% no trimestre encerrado em novembro. Se comparada com o mesmo período do ano passado, a alta, a maior desde 2012, chega a 33%. Nós estamos diante de 12% da população, da força de trabalho na fila da desocupação. Nós temos a taxa 11,9%, é a maior taxa da série histórica da pesquisa. Estamos diante de 12 milhões de pessoas na fila da desocupação, é a maior marca da série. Os setores com maiores perdas de vagas foram a indústria, seguida da construção civil e da agricultura e pecuária. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo trimestre, mas a gente pode adiantar que o fechar de 2016 vai ser um fechar no sentido em que você vai ter uma taxa de desocupação mais alta. Houve também queda no rendimento. As novas contratações são com salários mais baixos. Tem funções que você tem que dar o mesmo valor, mas se possível menos, se puder pagar menos, eles preferem pagar menos. Mas apesar do desemprego atingir números recordes, alguns setores tiveram abertura de vagas. Foi o caso dos restaurantes e hotéis, que contrataram para as Olimpíadas e o verão. O número de trabalhadores sem carteira assinada também aumentou. Rafael é projetista e, desde que perdeu o emprego há 2 anos, vem trabalhando com a prestação de serviços. Ele tem esperanças de um 2017 melhor. Eu vejo uma perspectiva na melhora de serviço nessa área de engenharia. Dívidas, inflação alta, IPVA, IPTU e a mensalidade das escolas, das crianças só aumentando. É nesta hora que muitas pessoas pensam que deveriam ou poderiam ganhar um salário melhor, mesmo na crise. Mas na hora de pedir um aumento é preciso muito tato e é preciso esperar também o momento certo para não se dar mal. Para efeito didático, esqueçamos a possibilidade de que o ano novo não seja realmente novo. Ainda assim, o princípio cortar despesas, aumentar produtividade deve seguir no topo das prioridades para 2017. Pedir aumento de salário? Não, eu gostaria, mas não seria uma hora boa também, né? Você não pode blefar, você não pode falar, olha, eu quero um aumento ou eu estou fora. A não ser que você realmente tenha uma outra vaga, senão você corre o risco de ser demitido. Você tem que deixar aberto que a empresa possa negociar. Olha, eu realmente estou solicitando um aumento, mas que você deixe um espaço para a empresa falar, olha, não é o melhor momento, vamos conversar daqui a um tempo? E pensar que até outro dia o trabalhador tinha faca, queijo e paraíso na mão. Alguma vez você já tentou pedir aumento de salário? Já consegui, mas muito tempo atrás, quando a situação estava indo um pouquinho melhor, o crédito está sendo liberado para as empresas, hoje em dia nem pensar. Se o sol está forte, o calor insuportável, imagine o desemprego. O clima é ruim para conversas desse tipo. O senhor tem funcionários? Tem, sim. Quantos? Atualmente eu tenho, tinha 8, demiti 3, 4, aliás, estou com 4. Então esses 4 aí, você está tranquilo, nenhum deles vai pedir aumento de salário? Eu acredito que não, mas o próprio sindicato da categoria já deu um aumento de 5%. Individualmente você já negociou com algum funcionário aumento de salário? Não, nunca negociei. Sim, nós estamos num momento de crise, só que cada empresa tem a sua situação particular e cada profissional também. Quem trabalha para uma empresa grande se escora na meritocracia. A gente entende que isso vem do mérito, quer dizer, como resultado do teu trabalho, da tua performance e faz parte normalmente de um programa salarial da própria companhia. O mais importante é pensar no ganha-ganha.
Eu, profissional, lógico, vou ganhar com o aumento. O que a empresa vai ganhar com isso? Que tipo de resultado eu vou entregar? Como a empresa pode contar comigo a curto, médio e longo prazo para melhora de resultados, para que isso possa ser bom para os dois lados? O melhor conselho dos especialistas para quem quer aumento de salário é o seguinte: caia na real. O momento é de você aproveitar da oportunidade para você se desenvolver, né, aprender cada vez mais e mostrar o seu bom trabalho. E no momento que o mercado começar a aquecer, aí sim você mostrar o quanto você foi resiliente e amadureceu em algumas competências e assim peça um aumento de salário. Você precisa entender o que é pedido do seu cargo e como esses resultados estão aparecendo para a empresa. Você faz diferença no seu time? Os seus resultados impactam nos resultados da empresa em geral? Às vezes nós não queremos ouvir, mas os feedbacks chegam a todo momento e eles ajudam a perceber se nós estamos ou não no caminho certo. A Bolsa de Valores foi afetada hoje pelo anúncio da Petrobras de que não vai conseguir cumprir a meta de desinvestimento do biênio 2015-2016. E mesmo assim, o Ibovespa fechou em leve alta. Já o dólar operou em queda no último dia de negócios de 2016, tendo a primeira desvalorização anual frente ao real desde 2010. O baixo volume de negócios foi provocado pela proximidade das festas de fim de ano e pela expectativa do anúncio do Banco Central sobre os ajustes dos contratos cambiais e dos balanços corporativos. A moeda norte-americana fechou a R$ 3,25. O euro também sofreu queda, fechou em R$ 3,41. Uma massa de ar seco avança mais para o Nordeste. Confira na previsão do tempo. Em toda a região ocorre formação de nuvens, pancadas de chuva do oeste do Maranhão até parte do litoral da Bahia, concentração e acúmulo de chuvas para o Ceará e o Rio Grande do Norte. Já no centro da região nordestina, o tempo é mais firme. A umidade do ar cai no período da tarde, atingindo níveis críticos. E no próximo bloco, os riscos de insistir em aproveitar o calor e o sol do verão sem usar o protetor solar. O verão chegou com temperaturas bem altas. No Rio de Janeiro, elas estão acima dos 40 graus. E apesar dos riscos, o brasileiro ainda se descuida com o uso do filtro solar. Paulo e Deise moram em Copacabana, na Zona Sul, e caminham na areia quase todos os dias. Ele admite que não usa filtro solar. O casco já está calejado, já não... Nunca ficou com os ombros ardendo assim? Não. É porque todo dia é pouquinho. Se você vier ficar muito tempo, você vai se queimar muito. Já a Deise usa filtro solar antes de sair de casa, mas não reforça a proteção durante a caminhada. Treino muito pouquinho, saio, vou caminhando, vou me molhando, entendeu? Não fico na praia. Você passa filtro quantas vezes? Uma vez só. E não adianta a pessoa passar o protetor solar antes de sair de casa somente e não reforçar essa proteção ao longo do dia. O produto vai saindo da pele, seja com a água do mar, da piscina ou com a transpiração simplesmente. Mais grave do que não reaplicar o filtro é esquecer completamente dele. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, mais de 60% dos brasileiros não têm o hábito de usar filtro solar, nem mesmo no verão. De acordo com esta dermatologista, o risco da exposição excessiva ao sol é o mesmo para quem está deitado na areia ou caminhando sem o uso do filtro solar. O sol que você pega, se expõe quando você anda na rua, é o mesmo sol da praia. A diferença é que na praia você tem ainda areia para fazer reflexão do sol. E tem o calor, né, que você sente mais incômodo. E na rua você não sente esse incômodo e acaba pensando que não está se expondo ao sol. Então tem que se proteger todo dia, inclusive nos dias nublados. Segundo a dermatologista, é recomendado o uso de pelo menos o fator de proteção 30, com a reaplicação a cada 2 horas. Também é preciso evitar o sol entre as 10 da manhã e 4 da tarde, quando os raios UVB atingem níveis extremos e aumentam os riscos da pessoa desenvolver câncer de pele. A doença atinge a 175 mil brasileiros por ano. Esse é o pior período, porque a radiação ultravioleta beta é bem intensa e ela que provoca mais as queimaduras solares. Rosana é que está certa. A mineira está passando uns dias com a família no Rio de Janeiro e não descuida da proteção, principalmente da filha. Só na minha menina, acho que eu passei umas 5 vezes, umas 5 a 6 vezes. Toda hora que ela vai no mar e volta, eu dou uma reforçada.
E em Goiânia, poucas nuvens, mas nas áreas isoladas da região vai ocorrer pancadas de chuva. Veja na previsão do tempo. Em Brasília, o tempo será de muitas nuvens com curtos períodos de sol. No Mato Grosso do Sul, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Nuvens tropicais se espalham nas regiões mais quentes, onde a diferença entre as estações se efetua em função das variações de período seco e período úmido. A previsão de pancadas de chuva a qualquer hora, com chuvas mais intensas no oeste e no nordeste do Amazonas e Acre. E no próximo bloco, as estreias do cinema para animar o último fim de semana de 2016. O presidente russo Vladimir Putin anunciou nesta quinta-feira a assinatura de um acordo de cessar-fogo entre os rebeldes armados e o governo de Bashar al-Assad em todo o território da Síria. Quem tem as informações é a nossa correspondente internacional na Europa, direto de Lisboa, Fernanda Abras. Vanessa, o governo sírio confirmou o cessar-fogo que teve início agora há pouco, à meia-noite do horário local. Mas o acordo exclui os extremistas do grupo Estado Islâmico e do Fateh al-Sham, ex-ramo sírio da Al-Qaeda. A Coalizão Nacional Síria, que é a principal formação de oposição no exílio, também anunciou o apoio à medida. A Turquia e a Rússia já haviam previsto a implementação de um cessar-fogo na Síria antes do ano novo. Vários acordos de trégua já foram feitos na Síria, negociados por Washington e Moscou, mas todos fracassaram rapidamente. Desta vez, os Estados Unidos não foram incluídos nas negociações entre Rússia e Turquia. E este ano, menos refugiados chegaram à Europa em relação ao ano passado. Em contrapartida, mais imigrantes morreram afogados. Em 2015, mais de 1 milhão de pessoas chegaram ao continente pelo mar. Em 2016, este número caiu para menos da metade, cerca de 400 mil. Mas enquanto no ano passado 3.735 pessoas morreram afogadas ou desapareceram no mar, este ano o número saltou para 4.913, segundo a Organização Internacional para as Migrações. Especialistas ouvidos pela BBC afirmam que o aumento de mortes é explicado pelas rotas mais perigosas e pela ação de traficantes de pessoas que colocam muita gente em barcos bem menores. Vanessa? E das ruas de Londres para o mundo inteiro, a amizade entre um jovem problemático e um gato. Os zumbis invadem as telonas em produção sul-coreana. As estreias do cinema para a última semana do ano. Para os fãs de filmes de suspense e terror, Invasão Zumbi vai agradar. A produção da Coreia do Sul tem originalidade e mostra que as criaturas ainda têm vez nas telonas. A história gira em torno de um pai divorciado que tem a guarda da filha. A menina o convence a levá-la para passar um tempo com a mãe, mas o trem quebra e os passageiros vão se tornando zumbis. Do diretor português João Nicolau entra em cartaz John From. O filme mostra a vida de Rita, de 15 anos, que, como a maioria dos adolescentes, tem muito tempo livre. Mas o marasmo acaba quando um belo vizinho, pai de uma menininha, aparece na vida dela. A partir daí, Rita faz de tudo para conquistar o rapaz. É assim um bocadinho spooky. E uma história real que conquistou a internet chega agora às telonas. Um gato de rua chamado Bob prende a atenção do público ao contar a história de uma amizade entre um jovem problemático e depressivo que passou a morar nas ruas e um gato. O felino muda a vida do inglês James Bowen, que por causa do gato abandonou as drogas. I'll take that off if you promise not to lick the stitches. Esta edição do CNT Jornal termina aqui, mas eu te espero amanhã, na última edição do ano, com a cobertura dos acontecimentos mais importantes do Brasil e do mundo. Até lá!